Ele começou a jogar futebol com 5 anos de idade, foi pro Barcelona com 11 e se tornou um dos maiores meio-campistas de todos os tempos. Ele comandava o time do Barcelona dentro de campo e a partir de agora poderá comandá-lo do lado de fora. Mas afinal, qual é o tamanho do Xavi pro Barcelona e do Barcelona pro Xavi? Entenda no episódio de hoje do Tal Falso 9. Xavier Hernández Creus, ou simplesmente Xavi para os mais íntimos torcedores do Barcelona e apreciadores do bom futebol, foi um meio-campista extraordinário. Se tem alguém que pode ilustrar a famosa expressão jogar de terno, esse cara é o Xavi. Ao lado de Iniesta e Messi, eles levaram o Barcelona para um nível absurdo de futebol. O time do famoso tic-tac que encantou o mundo lá por 2008, 2009, 2010 era realmente avassalador. Como jogador do Barcelona, o Xavi ganhou tudo. Foram 8 títulos de La Liga, 4 Liga dos Campeões, 6 Supercopas da Espanha, 3 Copas do Rei e mais um monte de coisa. Na seleção da Espanha, o Xavi foi campeão da Copa do Mundo de 2010 e ganhou 2 Eurocopas. É muita coisa pro currículo de um jogador e por isso o Xavi é tão adorado entre os torcedores espanhóis e principalmente os torcedores do Barcelona. E assim como acontece com tantos outros grandes craques, o momento da aposentadoria é muito festejado e também muito triste. Afinal, é um grande jogador, né, que tá pendurando as chuteiras. Mas, quando a gente olha por outro ângulo, a aposentadoria não é somente o encerramento de um ciclo, mas também é o início de um outro. Só que agora, do lado de fora do campo, liderando a equipe de outra forma, como técnico de futebol. Então, bora conhecer a jornada do Xavi até chegar de fato ao cargo de técnico do Barcelona. Messi, Iniesta, Puyol, Piqué, Busquets, Xavi e muitos outros. Todos esses jogadores não aconteceram por acaso no futebol ou por uma aleatoriedade de ser enxergado por um olheiro em um momento certo. Todos esses jogadores foram projetados e construídos desde muito cedo em La Masia, que é o centro das categorias de base do Futebol Clube Barcelona. O Barcelona sempre foi muito conhecido justamente por ter uma habilidade enorme de encontrar e desenvolver grandes jogadores de futebol para o time principal. La Masia é um ambiente de muita concentração, estudo, treino e principalmente desenvolvimento de mentalidade. Jovens atletas que chegam em La Masia aprendem o que é ser um jogador do Barcelona desde muito cedo. Eles não são produzidos para serem vendidos por uma bolada de dinheiro. Eles são produzidos para fazerem parte de algo muito maior, de um projeto de futuro e de longo prazo. O Xavi chegou muito cedo em La Masia. Com apenas 11 anos, o seu pai havia levado o jovem para fazer alguns treinos e começar a treinar de fato no centro de treinamentos do Barcelona. E assim como todas as grandes conquistas, nada acontece do dia para noite. E o Xavi passou muito tempo treinando e se desenvolvendo como uma jovem promessa de um possível grande futuro no Barcelona. E tudo começou porque seu pai percebeu algo diferente no garoto quando ele tinha apenas 5 anos de idade. Em um joguinho, em uma escolinha de futebol, o pai do Xavi notou que o garoto estava parado no meio campo, enquanto todos os outros jogadores iam loucos correndo pro ataque. Ele achou estranho e perguntou pro filho o porquê daquilo. Afinal, futebol é correria e movimentação, né? E com 5 anos, o Xavi respondeu: se eu não ficar aqui, a bola não vai chegar até lá. Pronto. Era isso. Isso significa mais. Com 5 anos de idade, um jovem atleta já sabia da importância de ter alguém para colocar a bola no ataque. Bom, e parece que essa ideia realmente deu certo. Afinal, eu acho que o Xavi até que era bom nessa parada de meter a bola no ataque, né? Tão bom que no seu auge rendeu 4 vezes o prêmio de melhor playmaker do mundo. E eu vou te contar isso depois. Antes, olha só como o Xavi subiu de La Masia para o time principal do Barcelona. Após 7 anos treinando em La Masia, Xavi já tinha mostrado o suficiente. Em 1998, ele subiu para o time principal e era oficialmente um jogador profissional do Barcelona. E se você acha que ele estreou num jogo de boa, saiba que não. Xavi estreou pelo Barcelona na final da Supercopa da Espanha. Sim, em uma final. E adivinha, o cara meteu um gol e tudo. Quem trouxe ele da base para o time principal foi o técnico Luis Van Gaal, que era o treinador do time principal do Barcelona. Bom, acho que o Van Gaal teve um bom olho para enxergar potencial no jovem, né? Depois de alguma interação e adaptação no time principal do Barcelona, treinando com os caras, o Xavi começou a ganhar algumas chances no time titular. Isso porque o cara que era dono da posição estava passando por um momento difícil de lesões. Sabe com quem Xavi concorria na vaga do meio campo? Nada mais, nada menos do que Pep Guardiola. O Pep já estava em fim de carreira como jogador e foi na vaga dele que o Xavi começou a entrar mais nos jogos. E deu certo, Xavi jogou muito,
muito, conquistou a posição em definitivo depois que Guardiola saiu do Barcelona como jogador, e o resto, bom, o resto é história. Parte dessa história é escrita muito na temporada 2008-9 e 2009-10, e eu vou te contar agora. Todo time de futebol tem seu auge, e todo jogador, claro, também. E na temporada 2008-2009, o Xavi possivelmente tenha feito uma das melhores temporadas da sua carreira. Naquela ocasião, o Barcelona, já comandado por Pep Guardiola, conseguiu vencer a tão sonhada tríplice coroa. Ou seja, quando o time ganha todas as principais competições do país e do continente. No caso, eles ganharam La Liga, Copa do Rei e a Liga dos Campeões da Europa. Nessa temporada de altíssimo nível técnico, o Xavi teve duas partidas fundamentais para provar que ele era definitivamente um centrocampista fantástico. Em um jogo contra o Real Madrid por La Liga, Xavi deu nada mais, nada menos do que 4 assistências em uma partida que o Barça ganhou por 6-2 do time merengue. Foi esse jogo que encaminhou o título do Barcelona daquela temporada. E na final da Liga dos Campeões contra o Manchester United, Xavi também foi decisivo no resultado. Ele deu uma assistência para o Messi marcar o segundo gol no segundo tempo e assim matar a partida de vez. Nessa mesma temporada, o Xavi chegou a concorrer como o melhor jogador do mundo da FIFA, mas ele perdeu para um argentino aí que jogava muito com ele no Barcelona. Inclusive, na temporada seguinte, ele foi novamente indicado ao prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA. Era quase que uma panelinha, porque ele disputou o prêmio com o Iniesta e com o Messi. Só que o Messi ganhou de novo. Que o Barcelona era muito forte naquela época. E não só o Barcelona, mas também a seleção da Espanha. Afinal, o conceito do tic-tac, que o Guardiola inclusive não gosta, dominava no futebol espanhol. A seleção da Espanha tinha muitos jogadores que jogavam juntos no Barcelona e foram coroados com o título máximo do futebol, a Copa do Mundo. Em 2010, na África do Sul, Xavi e Iniesta lideraram aquela fortíssima Espanha que tinha muitas origens em La Masia. Você até pode achar que o prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA corresponde ao nível de jogo mais alto do mundo, só que esse prêmio está atrelado muito a quem é fazedor de gols e levantador de títulos. Afinal, um goleiro dificilmente vai ganhar como o melhor jogador do mundo da FIFA, mas isso não significa dizer que os goleiros não jogam em alto nível, certo? Pois é, com Xavi algo parecido acontecia. Ele era genial no meio campo da seleção da Espanha e principalmente no Barcelona, mas disputar um prêmio que Messi e CR7 estavam sempre presentes era realmente difícil. Porém, ele dominava um prêmio ainda mais forte para a posição dele no meio campo, e por isso, por 4 vezes seguidas, ele foi eleito como o melhor playmaker do mundo entre 2008 e 2011, ou seja, o melhor jogador de criação de jogadas ofensivas. Sim, aquela visão que ele tinha quando tinha apenas 5 anos de idade estava certa. Se ele for ao ataque junto com todo mundo, não vai ter ninguém no meio campo para fazer a bola chegar lá. Fazer a bola chegar ao ataque. É nisso que o Xavi era bom. Xavi foi renovando seu contrato de temporada em temporada. Chegou inclusive até o salário mais alto de todos os jogadores do Barcelona. Era algo em torno a 7,5 milhões de euros por ano. Entre muitos títulos, um futebol fantástico e um comando absurdo no meio campo, Xavi havia passado os últimos 24 anos da sua vida em dedicação ao Barcelona. Se você acha que ficar em um clube por 3, 4 ou 5 temporadas é muita coisa, imagina o que é ficar em um clube por 24 anos ininterruptos. Xavi sabia disso e com maturidade sabia também que precisava encerrar esse ciclo em um momento. Antes de sair, ele ainda ganhou mais uma tríplice coroa, a Liga dos Campeões, a La Liga e a Copa do Rei. E em 2015, Javier Hernández Creus anunciava sua saída do Barcelona. E assim como grandes craques de um clube, todo mundo sabia que esse não seria um adeus, mas sim um até breve. Quando saiu do Barcelona, Xavi não se aposentou. Ele foi jogar ainda por mais 2 anos no Al Saad do Catar. E foi por lá que ele pendurou as chuteiras e começou seu novo projeto, ser técnico de futebol. Agora, comandando a equipe do lado de fora de campo, Xavi poderia ter uma visão de jogo diferente. Ele poderia pensar de forma estratégica e, quem sabe, ser o melhor da posição em algum momento. Todo mundo meio que imaginou que essa conversão de jogador para técnico poderia resultar em algum momento em um trabalho no Barcelona. Afinal, esse é o clube do Xavi. Foi lá onde ele construiu toda a sua carreira. E como as melhores histórias de contos de fadas o viveram felizes para sempre, parecia que ia fazer parte da história de Xavi no Barcelona também. Em 2020, ele recebeu o primeiro convite para treinar o Barça, mas ele recusou porque julgou ser muito cedo. Com ponderação e análise racional, ele acabou ficando no Al Saad. Mas agora, o momento chegou. O grande craque da era tic-tac e que assumiu a posição de Pep Guardiola no campo quando começou a jogar, poderá assumir a posição vitoriosa recente que já foi também de Pep Guardiola.
Guardiola, técnico do Futebol Clube Barcelona. Se inscreva aqui no Tal Falso 9 para fazer parte do time. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.